E o nosso tema de hoje é: não ore pelo casamento de um crente. Eu não oro por casamento de crente. Pessoas não gostam dessa minha abordagem, né? Por quê, pastor Anderson? Porque é crente. Eu oro por casamento de incrédulo. Crente é filho, e crente deveria saber o que é uma família, o que é um casamento. Eu acho que eu falei isso semana passada em algum lugar, as pessoas ficaram chateadas. Ou foi um vídeo meu que postaram. A oração não quer demais, como assim? Se pastor quer causar. Não, não tem efeito. Não tem efeito você orar por um casal crente. Porque a grande questão que talvez envolva a família cristã é a desobediência. Então a Bíblia foi clara com os princípios que Deus requer para um casamento pleno, e o cristão, como ele está viciado a uma teologia terapêutica, chamavam isso de teologia da prosperidade, hoje chamam de teologia coach. Eu chamo de teologia do bem-estar, onde Jesus existe para o crente e o crente não existe para obedecer Jesus. Então o crente vai para o culto por causa dele, o crente não vai para o culto por causa de Deus. Ele não vai para o culto para se render a Deus, ele vai para o culto atrás de mais uma bênção, de mais uma acréscimo. E nenhum problema procurar a bênção. Mas não é isso apenas que o Evangelho promete. Senão a gente vai ficar rodando em círculo. E é por isso que existe hoje o que eu chamo de berçário gospel. Um monte de crente velho, pela idade de conversão, imaturo, chorando. Como assim o pastor falou que não vai orar pelo meu casamento? Pelo tempo decorrido, a Bíblia diz, deveriam ser mestres. E eu tenho que dar novamente, o escritor de Hebreus diz, os rudimentos elementares da fé. Como se vocês fossem crianças espirituais, diz o autor de Hebreus. Quem bebe leite, diz o autor, e diz Paulo também em uma das suas cartas, é criança. Não está experimentado na palavra de sabedoria. É assim, ó, é igual o tudo me é lícito e nem tudo convém. Onde foi que a gente estava falando sobre escândalo hoje? Foi no almoço. Percebe que o berçário gospel, ele sempre quer poupar o fraco, mas ele nunca almeja a força do evangelho. Aí o berçário gospel ensinou aos discípulos de Jesus o que a gente chama na teologia de escapismo, ou fé escapista. Então o crente está fugindo do mundo. E acho que foi o Rodolfo que falou, é provado isso quando a gente se converte. O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, destruir a coleção de CD. Mas o ponto é isso, às vezes é melhor ser radical na conversão, mas quanto mais você cresce como discípulo, mais você amadurece e equaliza. Mas esse escapismo sem volta, estou fugindo para o céu e vou deixando a terra virar um inferno, com a minha ausência. É por isso que o crente não sabe triunfar publicamente, ele não sabe produzir nada para a glória de Deus fora do culto. Por isso a crise no casamento. A gente não sabe como viver fora da liturgia. Ensinaram a gente a fazer o quê? Adorar. É o que a gente sabe mais fazer, é cantar. Viver para Deus, quase ninguém sabe. Trabalhar para a glória de Deus, a gente acha que é abrir uma Bíblia e ficar xingando o pessoal da ideologia de gênero. Mas ninguém é pago aqui para ficar lendo Bíblia no trabalho. Olha, me perseguiram e me demitiram porque eu preguei o evangelho. Ninguém mandou você abrir Bíblia no trabalho. E isso não é pregar o evangelho, é ser crente chato. Alô?
É igual o crente chato no Natal. Você tem, você tem. Ou você é essa pessoa, sabe? Ninguém pediu sua opinião no Natal. A vozinha tá lá na ceia. Aí chega o crente chato, pentelho, dizendo que a bola vermelha da árvore é a cabeça do demônio fulano, a amarela é a cabeça do demônio ciclano. Aí assim, ó, igual o Chapolin Colorado, né? Achei o Chaves. Gente, crente é o seguinte, não é para ser 100% amado, mas também não é para ser 100% odiado, senão tem alguma coisa errada. Mas o que a gente chama de testemunho, Jesus chamaria de chatice. Isso afeta a qualidade do casamento crente. Porque, por exemplo, todo mundo acha que o casamento está em crise porque o diabo está furioso. Por isso você quer uma oração, porque você acha que é o diabo, e o diabo tem nada a ver com a crise do teu casamento. Deixa eu falar um negócio para você, que é uma boa nova. O diabo não é mais ninguém. Ele só tem a moral que a gente dá a ele. Ele quer pintar e bordar, mas se o crente tiver consciência de sua herança, sua nova identidade, manda ele parar de graça. Igual, por exemplo, ontem, mais uma vez, toda vez que eu saio de casa para pregar para homens, o diabo ataca a saúde dos meus filhos. Meu filho menor, de 2 anos, começou a tremer ontem de madrugada, do nada, minha esposa me ligando, desesperado, o menino tá rangendo, tremendo, tô indo pro hospital. Chega no hospital, não é nada. Aí o que a gente faz? Abre a Bíblia, Lucas 10:19, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Aí você pega a palavra e diz, Satanás, ó, para de graça, deixa meu filho em paz. Bota os homens para orar, acabou. O que era? Nada, só o diabo, porque tinha quase 300 homens aqui em Metanoé. Aí o diabo vai aplaudir a mim? Vai aplaudir o pastor? Oh, obrigado, porque você está libertando os homens de cativeiros espirituais? Não. Então o diabo não é nada, ele só tem a moral que você dá. Ele só reina onde há desobediência. Onde tem obediência, você manda sair, ele tem que sair. Ele só é teimoso, mas ele já é derrotado. É perseverante o cabra, né? Sabe que já perdeu e não para de trabalhar. Não para de fazer gracinha, de assustar crente, sabe? De jogar seus dardos inflamados. Então, seu casamento não está em crise por causa de Satanás nenhum. Talvez você é o Satanás do seu casamento. Talvez seu casamento está em crise por falta de namoro, falta de sexo, falta de amizade, falta de companheirismo. O tempo passa e o casamento que deveria crescer em paixão, cresce só em intolerância. E seus filhos estão assistindo essa TV. Seus filhos estão assistindo o que está acontecendo no seu casamento. Não estava na minha meta falar não, mas vou ter que falar isso, né? É assim, o berçário gospel é tão que quando acontece adultério, vocês vêm para o pastor orar. Ai, meu Deus, me perdoa, Jesus. Ô pastor, ora pelo meu casamento, o diabo é sujo e atacou meu casamento. O que foi, minha irmã? Meu marido saiu de casa. Aí tem pastor que diz, vamos orar. Se vai orar, é um salmo imprecatório para Deus matar teu marido. É igual o Cláudio Duarte, assim, pastor, eu quero divorciar. Amém. Amém, vamos orar. Bora. Aí fecha o olho. Fechou. Senhor, mata ele, porque ele disse na vida, na morte, na saúde, na doença. Mata ele. Que isso, pastor? Você só pode sair desse casamento morto. Você não traiu ela não traiu você. Só morrendo, irmão. Vai ter que morrer.
Falei hoje mais cedo para os rapazes aqui. Irmão, brigar porque foi traído, que coisa, para um filho de Deus, uma filha de Deus, sabe? Se você é filha de Deus, foi traída pelo seu marido, respeite seu nome. Você é filha de Jesus Cristo. Ó, perdeu a oportunidade, tá? Não vai conhecer na tua vida uma mulher como eu. Tchau. Se valoriza. E o irmão também deveria ser da mesma maneira. Aí o que os irmãos fazem? Vai brigar na porta do trabalho de amante. Vai preso porque matou alguém. Sai na porrada com alguém. Eu falo, ai meu Deus, que vergonha gospel. Imagina. Aí vai brigar com a amante e você está impondo a imaturidade da escolha do traidor. Se você vai... Quem tinha uma aliança com você? Quem tinha uma aliança com você? O cônjuge, né? E por que você está indo brigar com a amante? Quem quebrou a aliança? O que o amante tem a ver com isso? Tu colocou o adúltero num lugar de proteção moral que não leva ele ao lugar de arrependimento. Ah, você destruiu minha família. Não, quem casou com você que destruiu. O outro sabe? É impessoal. O outro nem sabe quem você é. Tá nem aí pra você. Tava de bobeira na pista e foi junto. Ou pior, né? Sou nordestino. Aí no Nordeste tem aquela tese do roubar o meu marido. Já viu falando sobre isso? Eu já ouvi falar de sequestro, eu já ouvi falar de sequestro relâmpago em banco, mas eu nunca vi sequestro sexual. Roubaram o meu marido. Levanta, macho, tu é maguinho. Aí a Cremilda roubou o marido da Creuza. Tu já viu uma Cremilda assim, ó, com... Olha que infantilidade. Falar que o marido foi roubado. Ou achar que é o diabo. Que isso, gente? A gente está falando de crente. Crente não pode ser dominado por demônio nenhum. Você sabe disso, né? Você nasceu de novo, demônio nenhum tem parte com você mais. Crente é atacado por demônios, mas não pode ser mais habitado. Se você diz que é o diabo que destruiu sua família, você está dizendo que alguém está endemoniado. Está aqui? Aí quando você vem para mim, para a gente orar, você está dizendo que é para o pastor ordenar que o Satanás saia do couro do seu marido que foi sequestrado sexualmente. Está em cativeiro, ó. Lá com a Creuza, assistindo Netflix, transando no sofá e se amargurado em casa, dizendo que o Satanás roubou teu marido. E teu marido lá no bem bom, sabe? Porque assim, ó, se é o diabo, teu marido não tá lá com a Creuza. Eu quero uma cerveja. Bota na Netflix. Que é isso? Se é o diabo, teu marido tá endemoniado. Você tá aqui? Então sai do berçário gospel. E começa a assumir responsabilidade. As duas partes. Traído e traidor. Aí eu vou orar. Bora, Creuza, orar. Vamos. Seu marido voltar da casa lá da Filomena. Aí eu oro. Oração forte, igual Edir Macedo com a mão torta. E pagando 1.000 de oferta sacrificial, aí que funciona mesmo a oração. Meu amigo e minha amiga, ó a mão do Satanás. Em nome de Jesus, eu ordeno que ele volte para casa. Aí ele tá lá na Creuza, só love, lembra do Claudinho Bochecha? Saiu de Satanás do couro do teu marido. Onde estou?
Quem é você? Eu sou a Filomena, sua amante. Minha esposa, Creusa, salva-me. Eu fui sequestrado. Aí ele pela rua, tu já viu? Um cara pelado pela rua. Socorro! Eu fui sequestrado. Por quem? Sexualmente pela Filomena. Faz sentido essa bobeira toda que eu tô falando? Então sai do berçário. Deixa a mamadeira gospel de lado e vamos para a palavra. Para de querer espiritualizar o que é moral. Demônio a gente expulsa. Caráter a gente trata. Se fosse diabo, a igreja estava voando. Que a gente expulsa, sabe? Falou o nome de Jesus e o sangue de Jesus, Satanás retira. Agora, por que a igreja está travada? Porque não é demônio. É caráter. É crente infantil. É crente mimimi. É crente que não quer crescer. É crente que não quer mudar. É crente que não quer santificar. E principalmente os homens. Mulher também faz isso. Mas principalmente os homens enlouquecem a parte traída como se fosse culpa da parte traída o adultério. Entra assim, ó, sabe? Na cabeça do outro e quer culpar o outro por aquilo que se fez. Tem um casal que saiu da nossa igreja que a esposa teima até hoje que é o diabo na vida do marido. Sabe? Ah, caiu de novo, arrumou outra amante. Ah, caiu de novo, arrumou outra amante. Ah, não, o pastor Anderson não crê que é o diabo. Vou sair, vou procurar uma igreja que o pastor crê que é diabo. Vai zerar as igrejas de Brasília, irmão. Ou vai achar um pastor que faz do pecado do marido um lucro. Porque homens em pecado, lucro para a igreja. Que o pastor fica infantilizando, prometendo uma cura que nunca vai acontecer. E nunca vai dar um tranco no cara, tomar postura. É fácil, né? Eu traí minha esposa e ela chegar para mim e dizer, não, é Satanás, não tem nada a ver com isso. Satanás não transou com ninguém, Satanás não dirigiu Uber para levar ninguém para lugar nenhum. Tá aqui, crente? Ah, hoje de manhã a gente pregou sobre o rei Davi. Os homens que estavam aqui de manhã, levanta a mão. Glória. Os textos que a gente leu, alguma hora se falou de demônio? O cara matou o marido da mulher para transar com ela. Alguma hora o profeta falou bem assim, não, vamos expulsar o demônio de Davi. Você leu isso no texto? Que não tem nada a ver, irmão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Demônio está na vida do ímpio. Mas na vida do crente é desvio de caráter. Então não vem pedir para pastor orar pelo teu casamento, porque é uma tentativa de você achar que a oração pode burlar a obediência. Oração não burla obediência. Oração não salta por cima de princípios. Onde um princípio foi quebrado, não cabe oração. Só cabe arrependimento e obediência àquele princípio que foi quebrado. Porque, por exemplo, eu posso orar a oração mais forte. Eu estou orando para quem? Eu estou orando para quem? Quando chegar em Deus, Deus vai dizer, um princípio foi quebrado. Aí eu vou voltar e dizer, irmão, um princípio foi quebrado. Ou seja, eu posso orar o tanto que for. Quando Deus responder, Deus vai responder do jeito que é. E se um princípio foi quebrado, não adianta eu orar. Porque eu não sou o dono do reino, eu não sou o rei do reino. É Jesus. E Jesus tem uma lei, que é a sua palavra. Sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalho. Jesus é o caminho, não há atalho.
E a igreja está infantil por causa disso, porque todo mundo crê nas orações fortes. Estão pagando até Pix no Instagram para oração. Tem um profeta lá em Goiânia, o profeta do amor. Pronto, achei isso a solução para o seu problema. O profeta do amor. Ele dá o salmo do dia e o número do salmo é o dinheiro do Pix que você tem que mandar. Se ele ler Salmo 102, você tem que mandar R$102 e ele vai orar para devolver o seu amor em 3 dias, ó, macumbeiro gospel. Olha só, assim é a solução. Você não quer obedecer a Bíblia? Tem um macumbeiro gospel para devolver o seu amor em 3 dias. Só pagar o Pix. Ó. É o que mais tem hoje no Instagram. Tem um, chama Joma. Vai lá, apóstolo Joma. Ô Joma. Aí você perguntaram, o que é Joma? Joma é um mistério da mata fechada. Pronto. Pronto, achei. Não tem, irmão, aqueles crentes assim, ó. É o monte, é o manto, é o mistério, é o escondido, é o óleo, é o joelho. É o pano, é o cajadinho, é a água ungida. Um patrão meu morreu. Acho que foi ano passado. Irmão, trabalhava para esse camarada. E ele era crente antes de mim. Disse que abriu a loja com um voto que fez na Universal. Eu creio. Eu creio. Deus gosta desses desafios, sabe? Funciona para crente menino. Primeiro ano, Deus aceita esses votos, desafio, depois amadurece, Deus não aceita mais. Tipo, já tem idade, sabe? Não dá mais para ficar. Se chover é de Deus, se fazer só é do diabo. Só no primeiro ano, que é bonitinho. Quando o filho começa a falar, não é bonitinho, pastor? Nossa, meu menino tá ainda nas primeiras palavras. É lindo demais. Aqui ela falou, você faz cara de vô. Papai, papai, e eu... Com Deus é a mesma coisa, assim, oh, se chover é tu, se não chover é o diabo, oh, coisinha linda, já tá sabendo discernir a vontade de papai. Mas imagina eu, com 42 anos, a barba desse tamanho, oh Jesus, se chover é tu. Aí vai dizer, não, assim, ó, pastor, eu vi pastor dizendo, eu vou lá na Universal, na corrente dos 300 e lá vai porrada, para ver se eu endemonio. Não. Pastor. Vai funcionar? Não vai, irmão. Por quê? Já tem idade para andar pelo mandamento. Birra é só bonito em criança, não é bonito. Meu filho você tolera com 2 anos uma birra no shopping. Mas e eu? Jogado no chão com as pernas para cima. Eu quero! Você vai olhar e dizer, ué, mas é assim que a gente quer acessar as coisas do reino hoje. Tem um mandamento. Por isso que os crentes estão vindo para a igreja sem Bíblia, macho. Estão nem aí mais não. Que é a palavra do dia. É o horóscopo gospel. Entendeu? Vamos ver se vai ser bom ou não, se vai me inspirar ou não. Não vem mais para conferir as coisas. Não traz Bíblia mais não. Por quê? Não quer obedecer, quer pegar atalho. Não quer o caminho, a verdade e a vida, quer o atalho. Deixa eu ver uma maneira de eu ser um marido melhor sem ser crucificado. Deixa eu ver uma maneira melhor de ser uma esposa melhor sem ser submissa. Deixa eu ver como eu posso ser um crente perto do inferno e ainda ser salvo. Tem crente assim, ó, o inferno bem aqui, ó. Opa! Burlando os processos do reino. Não vai funcionar. Aí a gente colhe esse berçário, que afeta todo o nosso testemunho público.
Um exemplo disso é a política. Uma bancada evangélica com mais de 200 parlamentares e a gente não sabe o nome de nenhum, porque não faz falta. Sabe o nome de um? Então o cara vai lá para o parlamento para... Eu sou contra a ideologia de gênero e sou a favor da ideologia de Gênesis. Sério? Sério, cara? Tu vira um deputado em nome da igreja para isso, cara? Que vergonha! Perdoa nós, Jesus. Nem lê as histórias dos homens de Deus que entraram na política. E na política, irmão, no testemunho público não se usa a Bíblia, se vive a Bíblia. No testemunho público não diz, Deus disse, não diz, está escrito. Se prova que é um discípulo de Cristo, sendo luz do mundo e sal da terra. A Bíblia está encarnada no discípulo. Quer ele fale, quer ele cale, quer ele produza, quer ele testemunhe, quer ele faça negócio, tudo é feito para a glória de Deus. O cristão que mais se envolveu com política foi na Inglaterra, e ele se chama, porque ele está vivo no reino do Senhor, William Wilberforce. Ele foi um parlamentar inglês que lutou pelo fim da escravidão durante 18 anos. Quando ele apresentou o projeto de lei para o fim da escravidão, ele foi zombado, mas ele não desistiu. Ele lutou de 3 a 3 ou de 4 em 4 anos apresentando o mesmo projeto, até que depois de 18 anos lutando, o projeto foi aprovado e o homem de Deus foi aplaudido em pé, e esse se tornou o modelo mundial para a libertação de todos os escravos no mundo. Mas aqui no Brasil eu sentei com um grande líder da bancada evangélica e ele disse, 70% de nós é desviado. Não desviou, já entra desviado, se não tem fundamento. Aí eu volto ao nosso almoço, é o discipulado. É o atleta gritando gol e apontando para cima, mas vivendo uma vida que não glorifica a Deus e glorifica Satanás. É o político evangélico cedendo na primeira propina. É o mecânico cristão que mente como qualquer outro mecânico. Eu não sei aqui, mas eu não consigo achar um mecânico que presta em Brasília, moço. Minha esposa até mandou um meme, tipo, ô, cliente, eu vi aqui seu carro, o problema é o filtro, temos que mudar o motor. Eu sou o campeão disso, pastor. Tipo assim, ó, furou o seu pneu, temos que mudar o câmbio inteiro. E tem crente trabalhando assim. Ou seja, nem os crentes estão sabendo o que é trabalhar para a glória de Deus. Porque o que o berçário acha que é trabalhar para a glória de Deus? É igual tipo, vamos evangelizar? Vamos! O que a gente faz? Culto na praça! Culto na praça não é evangelismo, irmão. Culto é culto. Não tem um meme lá, hino é hino, hino é hino. Culto é culto, irmão. Culto é para crente. Evangelismo é outra coisa. Então a gente não sabe. Não sabemos. E pastor Anderson, se o assunto é família, o que isso tem a ver? Tudo, irmão, porque essa infantilidade é infantilidade em absolutamente tudo. A esse crente em fuga não melhora o país que ele mora, não melhora o bairro que ele mora. Você quer um exemplo?
Se sua igreja fechar, ela vai fazer falta? Responde não, só pensa. O bairro assim, ó, abatido. Meu Deus, a igreja fechou. O que será de nós sem eles? Ou o bar tem a mesma relevância da igreja para o bairro? Pensa nisso. Se as nossas igrejas fecharem, o bairro vai saber? Tanto faz, não fazia diferença. Ou, o que será de nós sem a presença daquela igreja? O que será de nós sem a presença daquele povo? Aí a gente prega que o pecado é forte. Mas o problema não é a força do pecado no mundo. O problema é a fraqueza do nosso amor a Jesus. É isso que estão ensinando a nós. Um amor fraco por Jesus e um pecado forte contra o crente. Por isso o crente tem que fugir da terra e ir para o céu. Mas se fosse o contrário, se os pastores ensinassem à igreja um amor forte por Jesus, e que o pecado não é nada e que Satanás não é nada, a gente triunfaria em todas as mesas de trabalho. A gente geraria um testemunho forte socialmente. Mas, por exemplo, um crente não vai para um teatro. Teatro. Estão mandando nem para o show. Teatro. Já viu um crente num teatro? Não. Irmão, vamos lá. Por que teu casamento está em crise? Tua vida é chata, monótona. Teus filhos, filho de pastor, meu Deus, só culto. Vocês não têm tempo para viver o que vocês pregam. Vocês não têm tempo para viver o que acreditam. Vida de crente é uma vida chata. Que as crianças falam o quê? Deus me livre. Por isso a gente não está batizando mais. Só está migrando crente insatisfeito de igreja para igreja. Não gostei dessa, cardápio. Não gostei, cardápio. Mas a gente não está batizando e a igreja não é mais sustentada pelos jovens. É raro a juventude nas igrejas. A igreja que tiver uma juventude forte, glorifica a Deus, porque é raridade hoje, viu? É milagre. Porque a vida dos pais é uma vida chatérrima. Segunda, culto. Terça, culto. Segunda, culto de oração. Terça, culto de mulher. Quarta, culto de homem. Quinta, culto de idoso. Sexta, discipulado. Sábado, culto de jovem. Domingo de manhã, EBD. Domingo de noite, culto da família. Aí vocês querem que eu ore pelo casamento de vocês, sendo que o problema é a ausência. Já jantaram fora? Estão beijando na boca? Hã? O problema não é o diabo. O problema é distância. Teu filho não suporta mais um culto, macho. Ele quer o pai dele. Se é pastor, piorou, porque é Satanás e anjo em tudo que é lugar. Pai, saiu o Homem-Aranha. Aí o pai dele, espiritualzão, porque ouviu a Sara Shiva, Shiva Shara, não sei. Me perguntaram, a Shara Shiva falou que música não sei o que lá. Aí eu falei, manda ela cuidar da vida dela, porque experiência pessoal não é doutrina, gente. Não tem essa assim, Deus me falou, parem com isso, gente. Um crente diz, está escrito, Deus disse isso aqui na palavra. Agora, Deus me falou, é pessoal seu. Se falou, vai que tu comeu uma feijoada e foi dormir, e falou que é Deus falando com você. Coisa chata, cara. Que torna o povo de Deus o quê? Esquisito. Aí o menino quer o quê? Homem-Aranha. Aí a Sara Shiva, só estou usando como exemplo, não estou dizendo que ela disse isso,
falou que o Homem-Aranha fazia assim a invocação do demônio. Ô, meu filho, não vamos não, porque o Homem-Aranha está chamando o Satanás quando faz isso. Aí o filho cresce, se é filho de pastor, cresce, pescoço fica grosso e diz, não quero ir mais para a igreja. Porque eu ia quando o Senhor me impunha, eu era criança, agora eu não sou mais criança, não quero ir. Então o problema do desvio do filho não é que ele não ama Jesus, é porque a vida é chata e monótona. E ele quer o quê? A humanidade dele. Ele quer o pai dele, ele não quer saber de Satanás, ele não quer saber de demônio, ele não quer saber de anjo. Ele quer que o pai dele entre no mundo dele, para ele poder ser ativado para entrar no mundo do pai. Jesus fez o quê? Ah, pastor, não concordo não. Jesus fez o quê? Levou você para o céu ou veio para a terra? Fala aí, irmão. Então ele foi no cinema primeiro contigo. Sendo perfeito e santo, ele entrou no problema. Para chamar você para o mundo dele, a gente só quer o que ele está propondo porque ele veio até nós. Então seu filho não está endemoniado, talvez no mínimo revoltado. Que quer ver o Thor quebrando tudo. Vou dar esse testemunho para vocês. Eu achava chato uma tal de série de Strange Things. É assim, né, que fala? Strange Things. Obrigado. Tem uns, né, carioca? Things. Strange Things. Eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa chata, véio. Que coisa de adolescente. E meu filho, Strange Things. E eu olhava assim, o que eu via, né? Meu Deus, como o povo gosta disso. Aí ele chegou assim, mãe, oi meu filho, fala pro pai assistir um episódio. Meu filho, teu pai não gosta disso não, teu pai gosta de Rambo, 300 de Esparta, filme de violência, filme de policial, FBI, CSI, Poderoso Chefão. Fala com ele, mãe. Anderson, assiste. Aí eu, ok. Assiste. Vamos assistir. Aí, ó. Quase engole a orelha. Caramba, mãe, ele vai assistir. Vai. Então bora, todo mundo pra sala. Que isso é culto. Um crente bitolado não acha que é. Um pastor viciado em Jesus acha que não é. Porque o que é espiritual? Decanta, labassuri e anderrai. Jantar com a esposa fora não é espiritual. Ir para o cinema com os filhos não é espiritual. Sim ou não? O que é espiritual? Aleluiado. Aí 10 minutos, eu falei, interessante esse universo paralelo. Como é o nome do bichão lá? Demogorgon. Eu falei, é top, hein? Caraca. Aí foi acabando assim, ó, 5 minutos para acabar. E minha esposa do meu lado, ele atrás de mim, ansiosíssimo. Tipo, meu Deus, o que ele vai falar? Aí acabou, quando acabou o silêncio mortal. Tcharam. Aí minha esposa falou, pode prosseguir? Pode ir pro 2º capítulo? Aí eu, pode. Aí não falei nada, pode. Quando eu disse pode, ele... Aí vai. 2º capítulo, e eu... É top, velho, tô gostando dessa parada, é bom. Aí foi, 3, 4... No 4, ele quebrantado, cara. Aí eu vim entender mais ainda o que eu estou querendo ensinar para vocês hoje. Para o meu filho vir para o meu interesse, eu tenho que entrar no interesse dele.
Para ele vir para o meu mundo, eu tenho que descer ao mundo dele. E Jesus fez isso. Ele é santo, mas ele não fugiu, ele veio. Ele não veio com cheiro de anjo, ele veio ter cheiro de gente. E a gente quer fazer o contrário do que ele fez. Santifica e quer ter cheiro de anjo e não ter cheiro de pessoas. Crente estranho, crente, sabe? Aí fica criando as teses mais malucas do mundo para poder fugir, justificar a fuga, né? Por que vocês não gostam de música? Porque Satanás era o regente do coral celestial. Eu acho que Jesus se diverte, assim, ó. Jesus tem senso de humor, irmão. Para ordenar Pedro 3 dias depois do maior pecado dele, tem que ser bem humorado, sim ou não? Eu acho que Jesus se diverte demais com a gente. Fala, ai meu Deus, como eu queria desligar o ar deles, mas... Ou assim, aqueles memes de Facebook, né? Falar, ai que saudade dos dinossauros. Crente é divertido demais. É cada teoria maluca que a gente desenvolve, irmão, para justificar que a gente é esquisito. Nós é esquisito, irmão. Mas vamos ser esquisito por uma boa causa, irmão. Vamos ser esquisito porque a gente é santo de fato, sabe? Mas isso que a gente está chamando de santidade não é uma lista de proibicionismo, uma lista de desistência. Ah, por que você é crente? Porque eu parei de assistir Big Brother, novela, não fumo, não bebo e tal coisa. E daí? Tem gente que não bebe e está indo para o inferno. Tem gente que, sem Deus que não bebe com a saúde melhor que a nossa. Entrei no assunto do berçário gospel agora, álcool, e olha que eu não bebo. Mas assim, ó, berçário gospel, tá? O primeiro milagre do teu Deus foi onde? Fazendo o quê? Fazendo o quê, irmão? Pode falar. O pastor da casa é maduro. Fazendo o quê? Vixe. Então ele fez o povo pecar. E agora? E agora, crente? Mas o pastor do berçário gospel insiste em dizer que era suco de uva. Aí Paulo diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, para ficar bêbado com suco de uva. É outro milagre, né? E para piorar, na festa tinha um especialista em vinho, sommelier, diz, o melhor vinho ficou para o final da festa. Mas eu sei que é um processo sair do berçário. Eu era um pastor que há 8 anos atrás dizia que quem bebia estava endemoniado. Mas não tem como você conhecer a teologia bíblica, teologia histórica e a própria palavra de Deus e insistir em tornar o povo de Deus imaturo. Você tem que emancipar o povo. Porque sobre o álcool vai haver vários caminhos bíblicos. Um profeta não poderia beber, João Batista não bebeu, Jesus foi acusado de ser beberrão, não há passagem que diz que bebeu, mas há passagem que diz que foi acusado de beberrão. Paulo escreve para Timóteo dizendo que diáconos não podem ser dados a muito vinho, ou seja, eles podem consumir moderadamente, de que o presbítero não pode consumir a bebida alcoólica. E Paulo mandou Timóteo beber vinho e não apenas água por causa de uma enfermidade que ele tinha no estômago. Como eu posso sustentar uma tese única se há vários caminhos? Aí a gente diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
E o fraco na fé? Não. E esse fraco vai se tornar forte quando? Tem que ver o escândalo, né, pastor? Até o que é escândalo. Se a cor do batom da irmã é escândalo, escândalo no grego é armar uma arapuca para que o outro caia. Por exemplo, você descobrir que seu pastor não é o que prega, não é o que diz. Isso é um escândalo. Mas a cor do batom da irmã escandalizou. A cor do batom da irmã vai te tirar de Cristo? Que Cristo é esse que te salvou? Se minha barba é desse tamanho, é um escândalo, você vai sair da fé porque minha barba é desse tamanho? Se o irmão fez uma tatuagem, Deus seja louvado. Ai, que escândalo, o menino do louvor fez uma tatuagem no braço. A tatuagem do outro prejudica em quê? Tua vida. É a mesma coisa da igreja misturar sua teologia com política. E, por exemplo, eu pergunto isso. Gosto das perguntas de 1 milhão. O gay vai para o inferno. Ok. E tu vai ir para onde, traindo tua esposa? Pro mesmo inferno. Aí eu pergunto assim, se o gay deixar de ser gay, você começa a ser fiel à sua esposa? Tá tudo na conta do berçário gospel. O cara não é, mas ele acusa o pecado do outro, sempre. E não consegue se ver, não consegue se perceber. São duas coisas distintas. E isso vai tocar. Daqui a pouco eu volto para o casamento, mas está quebrado por causa de todas essas infantilidades. Espiritualidades que não são bíblicas nem cristocêntricas. Extravagâncias espirituais que Jesus não pediu para nós. A gente se torna um povo grande como um oceano, superficial como uma piscina plástica de criança, sem maturidade, sem discernimento, sem testemunho, sem triunfo, onde as nossas famílias não se tornam um presente social, não se tornam um presente para a igreja local. Porque somos imaturos demais, extravagantes demais, espiritualistas demais. Quando o assunto é casamento, nada podia no namoro e tudo queria. Agora tá casado, tudo pode e nada quer. Aí bota a culpa no diabo. Tava namorando, ó. Sabe? Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Aí agora pode pôr a mão onde quiser. Não quer. Aí desgasta e a culpa é do Satanás? Se afastam e a culpa é do diabo? Todo romântico, pagando um dog, quando não tinha nada, sentando no meio-fio, I love you. Aí agora pode ir no Outback, não vai, porque tem culto. Aí quando quebra, vamos orar. Crente tem que ter uma fé inteligente. Uma fé inteligente é uma obediência antecipada. Antes que o meu casamento entre em crise, vou investir nele. Aleluia. Mas a gente é treinado como? Buscar Jesus para resolver problema. Tipo, estou endividado, vou para a igreja fazer um voto para Deus me prosperar. Estou divorciando, vou para a igreja fazer um voto para recuperar meu casamento. Mas a gente não é ensinado previamente. Entrega a pureza do namoro. Dizima, oferta. Honra o pobre na bonança, na prosperidade. C.S. Lewis disse, Deus quer falar conosco na saúde e na prosperidade, mas porque somos obstinados e desobedientes e relutantes ao Senhor, Ele aumenta o ribombar do nosso sofrimento. Aí ele conclui, o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo.
Que bom, muitos jovens aqui nessa noite. O lugar perfeito de aprender o padrão do que é casamento. Foi assim que meu pastor me ensinou. Eu, solteiro, e ele no culto de domingo, 19 horas, falando sobre sexo. E o povo, meu Deus, vai chocar. Ele falou, é aqui, não é no Big Brother, não é na internet, é na igreja o lugar de aprender o padrão. Amém ou ai de mim? Ai de mim também. Deus é bom, sim ou não? Então, o que está acontecendo? Até um mineirês agora, né? O que está acontecendo no teu casamento? Monotonia. É o diabo, não. Vocês que viraram chato. Ficaram crentes demais. E eu estou fazendo questão de contar essa história absurda para dizer que muitos de nós se tornou crente demais. E esqueceu de ser gente. Que adrenalina. Sabe? Assim, a gente saiu do posto e a minha esposa, bora, de novo? Adrenalina adolescente, Era os riscos que a gente queria correr quando não podia. E agora que pode, a gente não quer. Essa quase prisão só acelerou nossa paixão. E os nossos filhos estão fazendo o quê, irmão? Assistindo a TV dos nossos encontros ou desencontros. Os nossos filhos estão vendo se o nosso fogo aumenta ou se apaga. Eles não vão virar gays porque viram um beijo gay na novela. Mas eles podem desviar o caminho deles se eles perceberem a incoerência dos pais. Família tradicional que não tem nada de tradicional. Família tradicional vivendo uma vida banal. Isso sim desvia um filho. Hipocrisia dos pais desvia um filho. Então, se está em crise, vou te dar uma dica. Não é mais um culto que vai resolver vocês. Talvez é não vir ao culto que vai resolver vocês. Pastor, tem uma mensagem minha no YouTube. Procura lá, venha menos à igreja. Lá eu explico direitinho o que eu quero dizer. Talvez o que vai salvar tua relação com teu filho é não ir para o culto. Puxar o colchão para a sala, botar um filme e fazer uma pipoca. Talvez é não vir para o culto e ir jantar fora com a esposa. Porque assim, minha experiência pastoral. Se eu sei que o problema daquele casal não é espiritual, porque se for eu vou intervir, é quebra de comunhão, eu vou incentivar. Não venha não, macho. Por quê? Porque nós, pastores, gostamos da cadeira cheia. Mas não adianta cadeira cheia de crente vazio. Então o que adianta um casal divorciado, afetivamente, fingindo que está unido espiritualmente no culto? E eu, como pastor, sabendo onde é o problema. Eu tenho que incentivar a dizer, macho, eu achei o restaurante, até paguei para vocês, vai lá, macho. Mas amanhã eu tenho escala, então vai sábado à noite, mas vai. Saiu um filme legal. Tá vindo aí, sei lá, um teatro bacana, que teu filho gosta, e eu vi. É isso também é pastoreio.
Mas não, a gente quer espiritualizar, e os pastores também querem espiritualizar talvez um problema que nada tem de espiritual.